Mas, enfim, vamos passar agora para doutor Marcelo Veras, que vai trazer ainda mais coisa para instigar o nosso pensamento. Doutor Marcelo Veras é médico psiquiatra, psicanalista, professor da UFBA, da PUC do Paraná e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, autor de livros sobre o tema. Então, doutor Marcelo, o senhor agora está com a bola. Já está ligando o smartphone dele aqui para falar com É ele. Eu liguei o isso, timer para não falar muito, senão eu sou muito falante. Obrigado pelo que você falou. Xará, não sei se você sabe, meu nome é Marcelo Frederico. Meu pai estava com mania de grandeza quando me deu o meu nome. Bom, muito obrigado, né, a todos vocês, né, Luciano que me fez o convite, mas eu agradeço como um todo, né, ao TRT, exatamente porque eu acho que a função do psiquiatra, do psicanalista pública, ela é tão importante quanto aquilo que a gente faz nos nossos ofícios, né? Eu acho que isso é importante. Por onde começar, assim, depois que muitas coisas a gente até combinou, eu ia falar a mesma coisa. Eu começaria com uma frase do Wisnik, não sei se vocês conhecem, que diz assim: a vida não tem equilíbrio, só equilibristas. Ou seja, a cada vez mais a gente fica na expectativa de que vai encontrar algo que vai nos permitir ter um balizador de que isso é o certo ou isso não é o certo, mas a coisa nunca é tão simples assim. Talvez eu comece falando um pouco de onde eu venho, né, de onde eu parti. Na verdade, a minha origem é na cirurgia cardíaca, já parti muitos corações, e depois eu comecei aos poucos a perceber que eu me interessava mais pelos pacientes quando eles estavam acordados do que na cirurgia. Aliás, porque se um paciente falar na cirurgia é grave, então... Então nós largamos a cirurgia pelo mesmo motivo. Você também, né? Só que eu continuei, é o seguinte, eu já era casado e tinha filhos, então eu mesmo fazendo uma nova residência de psiquiatria, eu continuei dando plantão em UTI por anos, por muitos anos. Né? Eu estou falando de uma coisa bem antiga. Mas isso sempre me fez interrogar o seguinte: na minha época, as unidades de terapia intensiva, por exemplo, eu fui plantonista da primeira UTI de Salvador, que foi instalada no Hospital Espanhol, né, que nem existe mais esse hospital. E na época tudo era muito empírico, a gente não tinha tantos protocolos, mas nós já tínhamos protocolos. Tínhamos alguns protocolos, né? Protocolo para reanimação, para problema renal, para uma série. E aí eu estava meio na dúvida se eu ficaria como intensivista ou se eu iria para a psiquiatria. E aí teve um fato que eu acho que foi ali que eu me decidi por ser psicanalista, né? Quando a gente está no hospital, né, assim, todo mundo se conhece, os médicos e tudo. E um belo dia, no meu plantão, irrompe assim, sala dentro, nem passou pela portaria do hospital, irrompe um colega nosso, médico, que achou o filho dele com 4 anos no fundo da piscina. Filho único, né? Assim, ele ficou desesperado, pegou aquele menino e levou lá para a UTI. Obviamente a gente começou tudo, eu entubei esse menininho, pega uma perfusão boa, começa os processos de reanimação cardíaca, a equipe muito mobilizada, porque conhecíamos o colega, e fomos lá, na prática de reanimação desse menininho de 4 anos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada. 30 minutos, dá choque, dá isso, aquilo e nada. Aí teve um momento, claro, que a equipe começou a meio que se entreolhar ali. Mas é aquela pergunta que eu faço para vocês. Como é que a gente para uma reanimação cardíaca com o pai olhando? O pai estava ali, vendo a cena toda, o médico, entendendo tudo que estava se passando. E eu estava muito ocupado ali fazendo tudo aquilo e foi um rabo de olho, assim, não deve ter durado frações de segundos. Eu olhei para ele só para continuar
e eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: Marcelo, eu sei tudo, mas tenta mais um pouquinho, né? Para encurtar a conversa. Esse menininho de 4 anos hoje está casado, bem, com filhos, não tem problema nenhum, né? Mas sabe o que acontece? Eu tinha vergonha quando encontrava com esse meu colega, porque ele enchia a boca e dizia assim: o cara que salvou o meu filho. E eu ficava com vergonha, que eu pensava assim: cara, quem salvou seu filho foi o olhar do pai na cena. Se o olhar do pai não tivesse na cena, nós teríamos feito todos os protocolos com o maior afinco possível, mas teríamos encerrado aquela reanimação. A gente não teria continuado aquela reanimação. E aquilo me abalou muito, levei para análise muito tempo isso, porque foi ali que eu vi que os protocolos dão conta de alguma coisa, as leis dão conta de alguma coisa, mas tentar mais um pouquinho não faz milagres, desistam, não vai fazer milagres, mas pode nos levar um pouco mais adiante em situações decisórias, assim como vocês são juízes. Ali eu era o juiz. Eu tinha ali um menino de 4 anos na frente, e mais até que juiz, se bem que alguns juízes talvez sejam assim também, Deus, porque a gente estava ali exatamente definindo, né, a vida ou a morte daquela pessoa. Pois aí aquilo me deixou meio em crise, e eu comecei a pensar, e talvez tenha ficado um pouco mal, e acabou que eu fui parar num hospital psiquiátrico, né? E fiquei internado nesse hospital psiquiátrico por um grande tempo. E o hospital psiquiátrico público, vocês sabem como é, né? É a degradação do ser humano elevado, porque louco, né? O louco não tem valor nenhum, então não tem voz, né? A gente apaga a subjetividade da loucura. Então é algo que é muito sofrido, a gente vê até quando o sistema, por exemplo, que deveria ser o sistema para salvar, como é que a gente pega uma menina de 17 anos que teve seu primeiro surto, e aí você coloca ela numa enfermaria com 30 pessoas loucas, com muito tempo de dentro, e querem que ela saia melhor do que entrou? Tem como. Então eu comecei a tentar fazer uma estratégia de fuga, falava com minha família: eu não estou aguentando, eu preciso sair daqui. Mas tinha um problema, é que eu era o diretor do hospital. Então, diretores não têm alta, né? Eu fiquei ali como diretor do hospital, onde talvez a grande reflexão, né, quando a gente está, né, inclusive é o Juliano Moreira, que a maioria de vocês conhecem, né? E eu dirigi numa época muito específica, que foi, eu fui nomeado em 2000, e em 2001 teve a Lei 10.216, que é a lei que reorientou completamente o sistema, né, de saúde mental, deixou de ser aquilo hospitalocêntrico, né, passou até essa lógica da gente colocar o louco mais perto da sua família, ali nos CAPs e tudo aquilo. Então isso era um desafio muito grande, mas que me fez pensar exatamente isso. Talvez o maior problema com a tecnologia no mundo atual não seja a tecnologia. Eu sou um extremo otimista, como você, do que a gente pode ter com a inteligência artificial. Eu acho que isso aí é algo sem dúvida alguma. O grande problema é que nós ainda temos bilhões de pessoas como Luís XV, que não têm água potável. Ou seja, eu vi um certo trabalho de que, se todo mundo tivesse direito à quantidade de água necessária para viver, não daria, né? Haveria não dá para a população. E é claro que, com todas as restrições que eu posso fazer, assim, é uma generalização,
mas isso nos faz pensar de que maneira não se ativa um certo darwinismo social quando a gente introduz tecnologias muito de ponta, no sentido de que ela não é para o mundo inteiro, né? E eu imagino que vocês ainda estamos em pleno século XXI, a quantidade de trabalho escravo que vocês identificam, né? Quantas meninas da fazenda que a família pegou para criar, né? Não, eu vou criar, ela é como uma filha, mas na hora da herança, lava, a filha ideal para alguns, e dá no que dá. Ou seja, a minha reflexão sempre foi como pensar esse progresso todo, que eu sou favorável, com um certo temor das estruturas de poder que vão, por exemplo, eu me preocupo muito menos com a Meta do que com a Elon Musk. Ou seja, quando está na mão de uma pessoa um poder muito grande, né, um poder absolutamente não democrático, porque ali, né, ou seja, de que maneira essas, digamos assim, essas tecnologias, elas, no fundo, eu sou casado com uma cientista da Fiocruz, e a gente sempre tem um debate muito grande entre o psicanalista e a cientista. Com a época da Pasternak, que ela detonou a psicanálise, isso não serve para nada, a gente tinha ótimos papos sobre isso, né, em casa, né? Mas o que ela fala também um pouco isso, ou seja, o grande problema é que as tecnologias avançam, mas isso não necessariamente quer dizer que a humanidade está avançando. Não é? É claro, alguns nichos mais privilegiados, nós podemos dizer que nós somos aqui privilegiados, né, e a gente vê como é que isso avança. Mas quando a gente vai, por exemplo, pensar ao invés de ser um cara pessimista, eu não vou também nem ser saudosista, como era bom o tempo do lampião a gás, mas é claro que a função daquele que está ali escutando pessoas, né, estou no consultório, eu vou falar um pouco do meu programa na Universidade Federal, é claro que a gente vai começando a identificar novos sintomas e coisas que vão mudando ali na sensibilidade das pessoas. Atualmente eu sou coordenador do PSIL, acabamos de lançar esse livro, que senão eu vou deixar esse exemplar, porque aqui é uma escola, né? Então vou deixar aqui para vocês, Escutas do Indizível. O título já diz tudo. Nem sempre aquilo que a gente consegue dizer, né? A gente fala, mas há uma certa opacidade, tem coisas que a gente não consegue falar. Então, eu brinco um pouco que a lógica que faz existir ainda um psicanalista no meio de uma equipe é que o psicanalista é aquele que faz uma medicina baseada em não evidências, naquilo que não é evidente, aquilo que é opaco, e que quebra um pouco o mito iluminista, né, do homem cartesiano, que a prática nos ensina, que é o seguinte: o homem bem informado, isso é Freud, não necessariamente vai escolher o melhor. Eu vou chegar no bar ali, vou comprar o cigarro, não me deu da gangrena não, me dê aquele ali do câncer, mas ele vai comprar o cigarro do mesmo jeito. Ou seja, há um limite do esclarecimento, um limite que faz a coisa avançar, mas ele é um limite ainda bastante provisório. E é claro que a gente vem observando, então, mudanças, tanto no próprio modo como a gente lida com o sofrimento psíquico, do lado da psiquiatria, da psicanálise, tantas terapias cognitivo-comportamentais, todos nós vemos que há mudanças. Isso é um consenso que há mudanças, né? Mas eu acho que o desafio é para vocês, mas é para nós também. Assim, a cada momento eu fico pensando como é que eu vou tecer novas estratégias. Eu parto de uma certa evolução de pequenos pontos que eu vou trazer para vocês, e que já foram bastante abordados até pelo Frederico. Um deles é o seguinte, é que o homem contemporâneo, sujeito contemporâneo, ele acorda de manhã, ele se espreguiça
E qual é a primeira coisa que ele faz? É colocar a mão no seu órgão sexual, o smartphone. Não é? A última coisa que ele vai fazer antes de dormir, olhar o smartphone. Se 3 horas da manhã ele vai fazer xixi e volta, ele olha o smartphone. Ou seja, o dormir virou um espaço entre 2 chats. Ou seja, essa hiperconectividade que todos nós somos submetidos, né, a partir do smartphone, é claro que isso traz, isso provoca na vida das pessoas um sofrimento muito grande, eu imagino. Bom, agora já tem aquelas mensagens, né, que eu acho até que vocês, como estão na área do trabalho, sabem, assim, olha, não estou funcionando, né, assim, o WhatsApp já responde, né, fora de serviço, até para não ter causa trabalhista. Mas, por exemplo, o que a gente percebe disso é um declínio muito grande da intimidade. A intimidade ela começou assim a partir dos anos 80, ali, a gente já começou a perder um pouco, a mudar um pouco a noção de intimidade, quando a gente passou a ficar mais interessado pelos artistas na banheira ou na Ilha de Caras do que na obra dele. Né? Até que tem artistas que são exímios, né, na Ilha de Caras e péssimos artistas, mas fazem um sucesso muito grande. Ou seja, começou a haver um fascínio ali pela intimidade que vai evoluindo um pouco e isso nos leva a intimidade em si virar o show, né, o show, o espetáculo da intimidade, que são esses BBBs. Né? Os BBBs mostram tanto que... e é claro que aquilo é falso, né? Eu até me dou com ele, o Jean Willis, ele falou, Marcelo, a gente tomava banho no BBB de sunga, ninguém toma banho de sunga. Mas é claro que o que passa é um mito, né, da invasão da privacidade, ao mesmo tempo do fascínio que isso dá. E com as redes sociais isso ficou muito complicado, porque tem um conceito, né, que para nós é muito caro na psicanálise, que é narcisismo. Narcisismo não é assim, a pessoa é narcísica como defeito. Todos nós queremos ficar bem na foto. Esqueça. Quem disser que não quer, ou precisa ser tratado, porque tem alguma depressão, ou está mentindo. Né? Ou seja, só que com as redes sociais, todo mundo coloca ali sua barriga tanquinho, bota o carro novo que comprou, a última viagem na Toscana, e todo mundo rindo. Né? E aí a pessoa que está meio depressiva fica olhando aquilo, ela vai se sentindo cada vez mais depressivo ali com aquilo ali. Né? Poxa, não tenho isso, fulano alcançou. Ou seja, antigamente quem ia medir meu narcisismo, toda vez que a gente fala antigamente é porque é velho, né? Eu já sou velho. Já tenho neto de 10 anos, então posso dizer que sou velho. Mas onde é que a gente ia medir se a gente está bem na foto ou não? Na família, na escola, no trabalho, aqui falando com vocês presencialmente. Mas agora quem mede o nosso narcisismo, se nós estamos bem ou não, são likes ou dislikes ou comentários de pessoas que a gente nunca viu na vida na rede social. O que faz com que, por exemplo, e são casos concretos que todos nós vivemos, verdadeiros linchamentos, a lógica do linchamento virtual, que é algo que pode ser deflagrado de uma maneira muito, muito rápida. Por quê? Porque isso aí até já tem trabalhos, Morozov, tem um russo que trabalha isso muito bem, que é muito bom para os governos totalitários, né, as manifestações de internet, porque eles não vão para a rua, que é onde realmente a coisa passa. Então todo mundo é valentão de clique, porque para você, né, de repente detonar a vida de alguém, agora é preciso apenas um clique. Então, é claro que isso vem trazendo problemas, né, no cotidiano, né, a gente vai percebendo, e com determinados mitos, por exemplo, a questão da imagem. Hoje, nós, se caminhamos numa rua de Londres, por exemplo, se vocês caminharem, vocês serão vistos por nada menos do que 300 câmeras. Não é?
Eu que gosto muito de romance policial, está ficando sem graça, né, as séries, Netflix, tudo, porque de algum tempo para cá não há um filme policial, um livro policial, cuja trama não se resolva porque uma imagem que estava gravada numa câmera tal apareceu. Né? Acabou Sherlock Holmes, acabou aquela ideia de você deduzir alguma coisa, e hoje agora tudo é a câmera. E aí eu falo de um episódio que aconteceu comigo, estamos em agosto, então tem 1 ano exatamente. Eu estava chegando em casa, aqui no Caminho das Árvores, né, parando para pegar minha filha de noite, um carro me fechou com assaltantes, 3 assaltantes armados saíram, né, me fecharam assim. Por sorte, se forem assaltados, que sejam profissionais, disseram, não vamos nem matar o senhor, nem sequestrar, agora passa tudo. E eu comecei a passar tudo, obviamente, né? Passei computador, celular, que é um problema, que os bancos estão todos ali. Imagina, eu não ia ficar fazendo, né, uma dialética ali com eles, não dava assim, mas fui passando de boas, passei tudo. Levaram meu carro, levaram tudo, eu entrei no prédio. E as pessoas me ligaram, nossa, você deve estar muito afetado. Aí eu dizia sempre assim, olha, levaram meu carro, meu computador, meu dinheiro, mas se levarem meu bom humor, aí roubaram demais. Tem gente que é roubada e morre de infarto depois de raiva. Né? Não, eu disse o seguinte, olha, eles já levaram muito, não precisa levar também o meu bem-estar. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, aos poucos, né, depois que o pessoal soube do meu assalto, começaram a surgir imagens. Eu consegui ver meu assalto por todos os ângulos, de costa, de frente, de lado, de perfil, mas eu fui assaltado do mesmo jeito. Né? Ou seja, essa ilusão de que a câmera dá segurança, e é claro que isso daí rende muito para vendedor de câmera, né? Essa percepção. Eu briguei no meu prédio porque eu moro num apartamento que só são 14, um por andar, 14 andares, e porque queriam colocar a câmera dentro do elevador. E assim, o elevador é aquele lugar sagrado, você bota o dedo no nariz, dá o último amasso na namorada, arruma assim a roupa, né, que está meio desconjuntada, e agora fica o porteiro vendo a gente ali fazendo tudo aquilo. Por quê? Porque houve um crime da mala que saiu em pedacinhos pela mala, condena-se agora todos os elevadores do Brasil a terem que ter uma câmera. Né? Ou seja, essa percepção, é claro que isso muda o nosso modo de ser. Por exemplo, Freud ele faz uma divisão, ele pega o eu, que é o ego, né? E ele divide o nosso eu, é isso que a gente chama de eu, em eu ideal e ideal de eu. Tentar explicar isso bem light. O eu ideal é aquela minha imagem que eu adoraria ter. Então, no eu ideal, eu teria aqui a voz do William Bonner, a cara do George Clooney, certamente menos barriga, não é? Talvez como Brad Pitt. Assim. Esse é o meu, né? Assim, meu ideal do eu que está ali no espelho. E o que é o eu ideal? Somos nós, pobres coitados, correndo atrás daquela imagem do espelho, né? E que sempre olhamos, tem uma gordura a mais, tem uma coisa a mais, não estamos igual àquela imagem, estamos sempre aquém daquela imagem por estrutura. Isso gera, é claro, inclusive alguns sintomas que são bem mais modernos, como as anorexias, que a menina está lá com 34 quilos, não, estou gordinha ainda, preciso perder peso. Não é? Mas o que a gente percebe, então, é que talvez o modo mais simples de eu falar qual é a diferença entre ideal do eu e eu ideal, eu coloquei isso nesse meu livro, né, Self Logo Existo, que é um livro onde eu trabalho muito esse momento atual. Né? E é aquela foto que vocês postam na internet. No Instagram, sei lá, onde for que vocês... Aquela foto, claro, a gente vai postar a foto que a gente está mais lindo, o nosso melhor ângulo. Se tiver um filtro, a gente bota um filtro, né? O Insta, a gente coloca tudo aí, todo mundo faz isso. Só que, na verdade, tem 60 fotos que a gente não posta, porque a barriga está aparecendo, o peito está assim, tem um coentro no dente, alguma coisa.
Mas reparem que vocês todos devem acumular um lixo imagético enorme no celular de vocês, porque vocês são fiéis, vocês sabem que, no fundo, vocês não são aquela imagem que postaram, vocês são as 60 que não postaram. Não é? Isso se multiplica de uma maneira horrível quando você vai tirar para postar uma foto com 10 pessoas. Você tem que tirar 100, até que arranje uma foto que todo mundo esteja perto do seu ideal do eu. Aquilo ali é um problema na vida da gente, né? Então vai havendo essa tortura, e que, claro, vai nos trazendo uma coisa que é um elemento que eu acho que é fundamental, é trabalhar com um sentimento, ou um afeto, como a gente fala, que é a frustração. Ou seja, nós estamos nos tornando uma sociedade de frustrados, porque não estamos tão bem assim, não é? Quanto aquelas imagens que nos são devolvidas pela internet. É aí que vem minha preocupação com a OMS. Eu conheço até bastante pessoal lá que fez isso. Quando a OMS diz que a doença do século XXI, o mal do século XXI é a depressão, eu fico sempre só um pouquinho com o pé atrás. Porque eu fico pensando assim, será que houve uma epidemia de depressão ou existe um mundo de frustrados estimulados pelas redes sociais? Não estou dizendo que a depressão não existe, é sério, o medicamento ali age muito bem, mas, como eu falo, o diabo nunca está na indústria farmacêutica. Minha filha é pesquisadora, né, de quebra de patentes, né, sobre isso, inclusive a quebra de patente até do genoma dos índios, que é um absurdo patentear aquilo. Mas o diabo ele mora mais no modo capitalista de lucrar com isso. Né? Ou seja, na hora que a gente diz que tudo é depressão, não esqueçamos que para cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo. Né? Então, achar a justa medida da medicalização é muito difícil, porque nós estamos no momento da medicalização da existência. Absolutamente tudo. E eu que sou psiquiatra, você que é psiquiatra, a gente sabe que dá vontade de fazer até uma aposta. Você vai pedir uma consulta a um psiquiatra, e quero ver se você vai sair sem um remédio. Não tem como. Ele vai dizer, olha, você está ótimo, tudo, fica com Rivotril, se você... Né, quem ri por último, Rivotril. Quer dizer, é claro que isso vai fazendo situações muito... Por isso que eu acho que o papel do psiquiatra ele tem que ser muito clínico, porque hoje em dia quem mais prescreve antidepressivos, por exemplo, não são os psiquiatras, são os ginecologistas, outros médicos, porque medicalizou-se todos os ciclos da mulher, né, tudo agora é medicalizado, e isso traz, no meu projeto da UFPA, a gente viu, mas a gente vê isso nacionalmente, né, eu estava falando com o Paulo Amarante até recentemente, que hoje mais de 50% das mortes por overdose ou por suicídio são cometidas com drogas lícitas e prescritas. Não é mais aquela história que eram drogas... Né? O sujeito fumou crack e morreu. Não, morrem sim também. Mas mais da metade são drogas que o sujeito tem. É o remédio da mãe, aquele que passou, que está ali do lado. Então, isso mostra que é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, acho que você também deve ter pegado isso na sua formação. Isso aconteceu na metade dos anos 80, que foi quando ocorre finalmente a classificação internacional, né, o DSM-3, ele incorpora um conceito que é o de espectro. Olha, você não está deprimido, você está no espectro depressivo. Né? Exato. E imagine, na hora que eu faço assim, olha, o seu filho não, ele não é autista, não, ele está no espectro autista. Né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, essas crianças, com 6, 7 meses, entopem elas já de, sei lá, iPhones,
iPads, iPods, um monte de coisa. Os meninos ficam ali, né, plasmados ali, não é? Elas têm, hoje em dia, acesso a 300 canais, 300 mesmo. Olha o velho. Na minha época, eu tinha talvez 2, 4 canais, a Globo, para ver. Esses meninos têm 300, têm todas as telas possíveis. Aí pega o menino, bota na sala de aula, o menino não fica quieto, olha, ele está hiperativo. E se o menino rejeita aquilo tudo, olha, eu estou achando que seu filho está no espectro autista, né, porque está rejeitando aquilo tudo. Ora, eu acho que é a sociedade, depois, sobretudo as redes sociais, que está meio autista e meio hiperativa. Não estou dizendo que não exista aquele caso, né, por exemplo, de uma criança hiperativa, mas quando a gente percebe que hoje em dia 12 milhões de crianças nas escolas americanas estão usando Vyvanse, Ritalina, alguma coisa, tem alguma coisa aí que está errado. Não é possível que haja tanta necessidade, né? A gente percebe que antes do conceito, né, dessa mudança que teve no meio dos anos 80, que ampliou, né, trouxe essa questão do espectro, não por acaso, e não por acaso mesmo, né, porque depois se mostrou o compromisso de muitos daqueles psiquiatras com a indústria farmacêutica, os que estavam definindo ali, né, o DSM, foi o momento que nunca antes na história assim, se tinha gasto tanta grana para lançar um remédio psiquiátrico, aliás, um remédio, que foi o Prozac, que quando ele foi lançado, parecia, vocês vão se lembrar, Star Wars 5 está sendo lançado. Né? Capas de revista, a Veja colocou uma capa infecta na época, Prozac, o fim da depressão. Coisa completamente sem sentido, a depressão não acaba assim. Então, isso faz com que, por exemplo, se em 1987 a população americana ela consumia 800 milhões de dólares por ano em medicação psiquiátrica, em 2010, isso é o Robert Whittaker, né, que trabalha muito bem, em 2010 essa população americana ela não subiu talvez 10%, 15%, passou a consumir 40 bilhões de dólares em medicação psiquiátrica. Né? Então, isso mostra digamos, algumas deturpações que não vêm de quem faz o medicamento. Né? Existe algo que é chamado do efeito evergreen, não sei se você já ouviu essa expressão, né? É que toda vez que uma droga vai quebrando a patente, se muda ali um radical, uma coisa, não, essa está superada, essa aqui é nova. Então, a droga custava, digamos, $100 por mês o tratamento, quando quebra a patente vai custar 5. Imediatamente o laboratório lança uma outra. Ah, não, esqueça, sei lá, vou chutar aqui, agora é a desvela exato. E aí, e que vai custar novamente $100 o tratamento. Né? Então, isso tudo mostra a ingerência da indústria, do lucro, do capitalismo, para usar uma coisa bem meio assim, bem mais universal, né? Que faz com que pensem um pouco naquilo que é chamado de GAFAM. Não sei se vocês conhecem o GAFAM, até aumentaram agora. Né? O GAFAM é uma sigla, uma gíria que se tem, que reúne Google, a Apple, Facebook, né? A Amazon, Microsoft. E eu digo sempre assim, olha, todo mundo acha isso lindo, assim, tome muito cuidado. Quando o almoço é grátis, vocês são a sobremesa. Nós damos todos os nossos dados para eles, absolutamente todos. Se eu fizer uma pesquisa no Google, botar a palavra Barcelona, vocês vão ser entupidos de hotéis em Barcelona, voos baratos para Barcelona, melhores restaurantes de Barcelona, não é assim? E isso porque tem algo que, o modo como você falou muito de adições, né? Assim, eu, como psicanalista, é isso mesmo, eu concordo, eu vou usar só um termo que é bem um termo mais psicanalítico, que é a pulsão. É o seguinte, o que a psicanálise, o modo como ela vê isso é o seguinte, você só consegue viciar alguém no mesmo. Né? Então, isso faz com que a gente viva a vida como se fosse uma playlist.
Se você gostou desse filme, provavelmente você vai gostar desse. Se você gostou dessa música, provavelmente você vai gostar dessa, como você falou. Ora, isso é uma gigante máquina de segregação. Não é porque faz com que os grupos não se conversem. Ou seja, antes, ser velho, dá essas coisas. Antes a gente ia para o cinema, né? Gostava de um filme, eu não gostava do filme, o filme era ruim, gritava, meu dinheiro, aquelas coisas. Hoje não, é tudo on demand, né? On demand. Tudo está na sua mão. Se eu quero isso, está na minha mão, não é? E é claro que isso aparentemente é bom, mas isso, eu não sei nem como é que cognitivamente, aí você vai saber até me dizer melhor do que eu, como isso atrofia a medicalização, esse circuito, né, de te oferecer tudo, a capacidade do sujeito de suportar frustrações e superar dificuldades. Porque, por exemplo, se a cada... Deu 35 minutos, tem mais quantos? Mais 10. Deixa eu só parar aqui. Exato. Exato. O que a gente percebe é que se a cada impacto, cada crise eu vou tomar, sei lá, se a cada insônia eu tomo um Zolpidem, que é o novo queridinho agora, né? Agora o remédio da moda é o PATS, né? Antes era o Rivotril, né? Agora é o PATS. E depois vão vir outros, certo? Ou seja, isso acaba que vai... chamou de resiliência, vai nos atrofiando a capacidade psicológica de reagir a problemas sem medicamento, né? Então a gente avança, a gente a gente percebe situações onde isso é bastante característico na questão da medicalização da existência, na questão, né, dessa pressão que tem pelo uso do virtual. Mas, por exemplo, Susan Greenfield, não sei se vocês conhecem, que é uma neurologista que eu gosto bem, britânica, ela é Dame, né, agora, né, virou Dame. Ela fala o seguinte: até que ponto essas crianças, esses bebês de 7 meses, o que acontece? Na hora que a gente dá uma interface dessas, um iPad para eles já estão apreendendo o mundo em 2 dimensões ao invés de 3. Né? A terceira vai ter que ser construída virtualmente. E ela se questiona os efeitos disso, que até que ponto não seria melhor essas crianças nessa idade estar brincando de massinha, para ter uma ideia de corporeidade, né? Uma ideia de profundidade que tem ali. Ora, sabemos o que acontece, não sei, no meu consultório já chegou crianças de 7 anos. Os filhos de vocês, netos de vocês, com 8, 9 anos, muitos se tornam exímios conhecedores de pornografia. Exímios. Sabem muito mais pornografia do que eu na minha vida inteira. Nem o Marquês de Sade vai saber tanto que esses meninos. Veja bem, a pornografia tem um papel, sempre houve, historicamente, todo mundo, assim, no preparo da pessoa para a vida sexual. Então, não é a pornografia. Por exemplo, todo mundo gosta de dizer como é lindo, o primeiro livro impresso, né, na história é a Bíblia, né? Mas ninguém conta que o 2º, 3º, 4º e 5º eram pornografias do soneto de Aretino, né? Ou seja, o que vendia mesmo não era muito Bíblia, não, o que vendia mesmo. Mas aquilo ali servia para preparar. Mas não é o que está acontecendo com essa geração que tem acesso a pornografia. Exato. É que é o seguinte: eles se transformaram em exímios masturbadores, mas não sabem o que fazer com a massinha que é o corpo do outro. Né? E a gente tem esse dado, né, que impressiona, por exemplo, e que às vezes eu sempre falo assim: o nosso futuro é o Japão. No Japão hoje, cerca de 42% de homens, as mulheres até um pouco mais, 42% da população até 30 anos de idade é virgem e não querem ter relações sexuais, o que vai quebrar financeiramente o Japão. Então, olha o paradoxo que a gente está, né? O Japão está precisando... O problema não é nem só de saúde pública, é um problema econômico no Japão, fazer os japoneses voltarem a gostar da coisa. Porque eles não gostam mais da coisa, eles gostam dos pets, né?
boneco de plástico, são exímios, né? Mas isso vai mostrando, né? A gente tem os hikikomoris, não sei se você sabe o que são os hikikomoris, são aqueles adolescentes que ficam trancados, acumulando máquinas até de noite, no máximo de noite, quando tem ninguém na rua, eles saem um pouquinho. Ora, achar o meio termo, ou uma medida pragmática para isso, é sempre muito difícil, porque é o seguinte, as nossas cidades perderam a escala humana. Então, quando os nossos filhos se trancam no quarto, na verdade, a internet virou a rua. Eles estão ali brincando também, né? Então, eu não sou tão pessimista com relação ao que eles estão fazendo ali, né? Tem a questão dos excessos, mas não podemos também tentar recuar, tentar colocar os nossos parâmetros do que é, né? É uma das perguntas que mais me fazem. E aí, quando é que eu tiro? Quantas horas eu coloco de internet? Quanto eu não coloco? Tiro o celular de meu filho ou não tiro? Aí, e tem uma coisa que é interessante, é que, por exemplo, como a geração ainda não nasceu com o smartphone colado, quase saindo junto da placenta, como esses meninos mais novos, né? Às vezes a gente tem dificuldade e aplica uns tipos de punição para esses meninos que talvez vocês não tenham a dimensão do que é, como acontece na minha clínica, deixar de castigo um menino 3 meses sem celular. A pessoa acha, para nós aquilo ali é banal, ele precisa aprender a passar 3 meses sem celular. Não, vocês estão tirando ali um pedaço de vida muito, muito maior, muito mais grave, né? Que, por exemplo, eu sou muito convidado a falar em escolas e nas escolas eu sempre digo, eu sou a favor de se tirar o celular da sala de aula, né? Os colégios todos que eu estou indo, falando, e a maioria aqui na Bahia, o Anglo já adotou isso, acho que né, as escolas públicas, o Anchieta, o Santa Cruz de São Paulo, eu fui lá dar uma palestra, né? Eu acho que isso é muito bom, mas não adianta, a rede está no celular. Tem um trabalho que mostra, para concluir, foi um trabalho, não sei se você, foi muito impactante, né? Foi em Stanford, algum lugar, eu tenho um nome certinho, a referência, que monitoraram durante um tempo o espelhamento dos smartphones desses jovens, salvo engano, de 14 até 19 anos. E eles descobriram uma coisa impressionante, o tempo médio de permanência na mesma imagem do celular, né, na mesma tela, é 20 segundos. 20 segundos eu estou vendo TikTok, 20 segundos eu vou para outra foto, 20 segundos eu vou para isso, ou seja, uma velocidade muito grande. Só que tem um detalhe, que é o modo como a gente pensa a decomposição do tempo, né, psicologicamente falando, né, tem vários trabalhos em cima disso, nós podemos decompor a temporalidade em instante de ver, tempo para compreender, momento de concluir. Ou seja, eu estou andando na rua, eu vejo uma pessoa se aproximando ali, instante de ver. Tempo para compreender. Não, olha, mas essa rua é segura, essa rua não tem tanto problema. Ah, não, mas o Marcelo foi assaltado em agosto do ano passado, eu não sei. E aí ele define, eu vou arrancar o carro, não vou ficar aqui parado. Eu não estou dizendo nem que o momento de concluir a pessoa vai fazer certo, porque sempre pode concluir errado. É a definição do neurótico obsessivo, é aquele que pensa muito antes de escolher, senão ele acerta, né? É muito como está em dúvida entre 2 mulheres, ele vai pensar, vai levar para analista, óbvio, vai escolher a mulher errada, né? Pensa muito, vou ficar em tal emprego, óbvio, ele vai escolher o errado. Mas o que a gente percebe nisso? É que esse tempo para compreender é o tempo que a gente dialoga com o outro, é a presença das informações do outro, dialeticamente falando, conosco. Quando esse tempo com o outro é reduzido a 20 segundos, vocês vão entender o porquê que, inquietantemente, aí eu entro já para finalizar mesmo no meu trabalho na Universidade Federal da Bahia, que a gente tem um universo de 60 mil pessoas que a gente toma conta, é considerado hoje talvez o melhor dispositivo de prevenção ao suicídio de universidades no Brasil.
eu tive, por exemplo, eu fui convidado no UFMG quando houve um famoso suicídio de um estudante de medicina, que botou uma carta que impactou tudo, eles me chamaram para ir ver lá. Estive na USP vendo, e nós conseguimos, né, nós somos muitos, somos 40, nós conseguimos fazer em 5 anos 14 mil acolhimentos, que é um número, e tivemos apenas um suicídio. Então, a nossa estatística é boa, e o pulo do gato, a gente percebe, é que a gente tem que estar ali perto, na hora, alguém que liga para a gente, dizendo que está em sofrimento psíquico, a gente tem que estar ali na hora, tem que estar perto, muito próximo. Um conselho que eu dou para vocês, alguém que está falando em suicídio, não dá para despedir dessa pessoa assim, apareça. Tem que ser assim, amanhã eu vou te ligar, ou semana. É preciso dar uma temporalidade maior que os 20 segundos. Né? E o que a gente percebe é que, inquietantemente, mundialmente isso, inclusive aqui, como na China, minha filha estuda na Universidade de Xangai, quer dizer, aqui, ali, onde for, quando a gente monitora todas as estatísticas de suicídio, elas são mais ou menos previsíveis, menos o suicídio da população de 10 a 18 anos de idade, que aumentou de uma maneira como nunca antes. Eu já tive agora, eu me lembro de uma mãe que perdeu o filho dela de 10 anos, que pulou do prédio, e pulou mesmo, não caiu do prédio. Né, aos 10 anos de idade, né, isso acontece. Então, essa população ela está se matando muito. Muito, muito mais. É claro que existe também o corte sociológico que a gente pode fazer, porque se as estatísticas mostraram como aumentou o número, né, de mortes entre adolescentes por suicídio e tentativas de suicídio, mas ainda ali, entre os adolescentes pobres e pretos da periferia, 2 vezes mais. Não é bala perdida, não, é suicídio mesmo. Né? Então, me parece que, como acontece agora, esse imediatismo, essa compressão que o tempo está dando, né, faz com que, mal uma menina sofre bullying, ela já está tentando se matar. Não é? Ou seja, um certo imediatismo, e a nossa função nesse projeto nosso é dilatar esses 20 segundos. Todos vocês receberam nas eleições fake news de colegas de vocês com doutorado e pós-doutorado, que eu tenho certeza que se aquela pessoa tivesse ficado 20 segundos a mais, ela não teria passado. Né? Eu recebi mamadeira de piroca de gente com pós-graduação. Eu falei, não acredito que esse imediatismo. Isso aí é muito por causa da angústia, porque os algoritmos manipulam de tal maneira que faz o seguinte: se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vou passar para aquela pessoa alguém dando um chute numa santa. E vou passar. Aquilo vai dar tanta angústia, porque a relação ela é singular. Você está no banheiro agora, e está ali sentado e está olhando. Então, numa solidão daquela relação, aí o tratamento da angústia é o compartilhar aquilo. Então, o compartilhamento já é um modo de tentar dividir aquela angústia que está ali. Não é? Por isso que o conselho que eu tenho dado nas escolas, dou para os... que eu acho que é muito importante, assim como a gente ensina gramática nas escolas, eu acho fundamental ensinar para esses jovens fotografia. Porque o Baudrillard diz uma coisa que é verdade: de tanto ver, a gente perdeu a capacidade de enxergar. A gente já não consegue mais definir nesse mundo que a gente está vivendo de imagens. Então, a fotografia vai exigir um enquadramento, né, uma subjetividade ali. Eu vou dar a minha visão e não receber as imagens só passivamente. Eu vou ser protagonista. Por isso que, contrariamente, claro, tudo com exceções, a muitas pessoas, eu não acho ruim o TikTok, porque o TikTok para as crianças faz com que elas tenham um certo protagonismo, uma certa autoria ali.
Meio que não, é uma coisa menos passiva. O que eu acredito é isso mesmo, é que a capacidade vai aumentar muito, né, cognitivamente falando. Por exemplo, na Nature, eu me lembro, né, que mostrou que a capacidade, a quantidade de informações que um homem de 16 anos na Idade Média recebeu a vida inteira, nossos adolescentes com 16 anos recebem em um dia apenas. A mesma quantidade, não é? E a gente sabe que não existe um universalismo, a gente sempre vai ter uma notícia faltando. Criou-se aí, agora tem esse nome que eu acho simpático, que é a FOMO, que é o Fear of Missing Out, todo assim, essa angústia de estar perdendo alguma coisa incrível em algum lugar, né? Que aquilo vai dando uma angústia, poxa, perdi essa festa, perdi isso, perdi aquilo. Então, eu acredito que reintroduzir um pouco uma certa dimensão simbólica, ali onde a imagem está muito, muito forte. No meu divã, mais de uma vez, já aconteceu umas 3 vezes, o paciente está no divã reclamando, fala do marido, fala disso, sei lá o quê. Aí, de repente, a Siri dele, não entendi o que você está falando, repita. Não precisa nem do psicanalista, mas a própria Siri fala aquilo. Dá vontade de. Para elaborar, né? Não, eu corto a sessão. Eu falo assim, vai para lá. Então é mais ou menos o que eu queria trazer. Exato. Então é mais ou menos assim para a gente abrir o papo aqui que eu queria trazer. É isso aí. Doutor Marcelo Veras, foi um prazer ele ouvir, viu? Eu acho que, olha, nós temos hoje uma... Não, está ligado. Estão vindo agora? Está mais perto. Repetir que foi um prazer ouvi-lo e dizer aqui, só uma dica, que nós temos hoje um almoço na Caixa Econômica que está propiciando para nós, mas ninguém saiu. O auditório está cheio, todo mundo ligado nos dois, na dupla Frederico e Frederico. Não é, não? Vamos passar agora alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo. Eu fiz aqui eu fico pensando, sabe, depois de ouvir os senhores, se nós humanos não estamos trabalhando para as máquinas. E se essa forma das máquinas, ou seja, especificamente o smartphone, ela não está tirando um pouco a nossa liberdade de pensamento. Porque, inclusive, com essa manipulação do algoritmo, né, como os senhores falaram, que quando nós botamos uma... Aliás, até o Siri, né, que nós falamos, vamos, como o senhor citou, vamos para Barcelona. E aí a caixa da gente enche de coisas sobre isso. E, quer dizer, eu, particularmente, eu me afasto um pouco, eu não sou cibernética, vamos dizer assim. Eu me afasto, eu gosto muito das coisas, do contato, do visual. Sou do tempo dos senhores, né? Então, sou um pouco mais afastada. Então, meu questionamento é mais sobre esse sentido. Eu te respondo de uma outra forma, que eu acho que a gente pode discutir, né? A questão é a seguinte, assim, a gente inseriu ferramentas no intuito de ter mais qualidade de vida, de poder trabalhar menos, de fazer uma série de questões, né? E aí, quando eu vejo, né, o presidente do tribunal falando que tem juiz trabalhando até 11 horas da noite e funcionário cobrindo ele às 2 da manhã, né, é onde eu volto à pergunta, né? Bom, primeiro, eles estão pagando hora extra ou não estão, né? E segundo, né, a outra pergunta não, mas né, chega a ser paradoxal. O que deveria aumentar meu bem-estar, meu conforto de vida, porque eu não teria que fazer tarefas, né, fora do horário. Porque, assim, a gente tem que imaginar que a tecnologia tem que vir. É super interessante isso, e numa discussão no Tribunal do Trabalho é super interessante também de fazer. Lá no Rachel Optimist tem um ponto que ele discute, que é o seguinte, assim, o que vai ser do trabalho quando a gente não precisar dele? Porque essa é uma pergunta que é importante. Pode ser que a gente enriqueça até um ponto e que a gente consiga fazer uma divisão econômica e que as máquinas consigam substituir a gente para a gente não precisar trabalhar. Então, vai ter uma geração, provavelmente, que vai ter que olhar a semiótica do trabalho numa ótica diferente da nossa. Como assim? Né? Vai ter gente... Bom,
e isso é um paradoxo do que você falou, né? Assim, é ótimo fazer IA para fazer peça de direito, né? Mas ninguém vai fazer uma IA para lavar banheiro, ou fazer uma IA para trabalhar dentro de mina, ou para fazer coisas que são muito mais peníveis para o ser humano do que fazer uma peça de direito. Aí o paradoxo né? Por que eu não olho para o IA do banheiro, mas eu olho para o IA do escritório, né? Essa é uma pergunta que ainda eu não consegui responder. Mas vamos imaginar que a gente chega num ponto em que as máquinas conseguem resolver esses problemas básicos. Vai ter uma geração que não vai ter acesso ao trabalho, porque esse trabalho não vai deixar de existir. E aí, semioticamente, para nós hoje, o trabalho ele tem várias funções, né? O trabalho é a minha identidade. Vocês se chamam de senhor juiz ou senhor desembargador, porque, de alguma forma, o cargo que vocês ocupam é uma parte da identidade de vocês. Quando eu pergunto o que você é, raramente alguém vai me responder, eu sou atleticano, eu esqueci o nome aqui da Bahia, é o Bahia. Enfim, desculpem. Não, é porque eu assisto tanto futebol que eu não conheço nem o nome do meu time lá de Minas. Enfim, mas eu sou atleticano, eu sou Bahia. Vocês entendem isso? Você vai responder, eu sou desembargador, eu sou juiz, ou eu sou médico, ou eu sou psicanalista. A identidade laboral, ela tem uma função existencial para a gente. Os meninos mais novos já têm um vínculo menor com isso, né? Outro dia eu vi um paciente meu que passou num concurso para juiz, exerceu durante alguns anos e falou, olha, eu não quero isso para minha vida. O que alguns anos atrás, não, você vai largar o emprego público e vai tirar 2 anos sabáticos, né? É o que ele ia fazer, tirar 2 anos sabáticos para decidir o que você quer fazer da vida, né? Minha geração que foi criada ali, assim, pô, mas você vai trocar a segurança de um trabalho onde você tem, né? Não é o que eu quero, e assim, ele elaborou isso bem e foi tranquilo. São visões diferentes e a gente vai conviver com uma geração que não vai ter trabalho. A Suécia já vive isso, né? Ele já tem uma renda mínima que é paga pelo Estado a partir dos 16 anos, que permite os meninos de 16 anos viverem independente dos pais, e isso vai crescendo ao longo da vida deles, de forma que tem uma parte dessa geração que já não busca mais trabalho, ela simplesmente vive com aquele mínimo necessário. A gente vai ter que conviver com isso, a gente vai ter que lidar com isso, essa é uma questão. Mas aí entra o paradoxo, porque ao invés da tecnologia estar servindo para eu poder estar às 8, 10 horas com os meus filhos, né, partilhando um momento em família, ela está me obrigando a ter que entregar sentença e assinar processo, porque não teve forma de fazer de outra forma. Onde está o erro aí? É o erro de quê? Não é que a gente trabalha para a máquina, a gente trabalha para um mundo que hoje está nos enxergando menos como humanos e mais como máquinas. Essa é uma questão, né? E aí a gente entra num paradoxo, né? Então, assim, a máquina passa a ditar a minha rotina de vida e não eu começo a ditar a rotina que precisa ter a vida. Essa é uma questão, né? A outra é o mito de que, né, a máquina substitui tudo, né? Eu acho que, assim, ela vai substituir coisas e, assim, esse é um paradoxo e eu volto na semiótica. Paradoxo do seguinte, assim, a minha semiótica me proíbe de imaginar a máquina substituindo o trabalho de vocês. Essa é uma questão importante, né? Mas a semiótica dos meninos que estão vindo talvez já não seja a mesma que a minha. Talvez eles aceitem decisões injustas. Talvez eles aceitem, né, que as coisas não sejam como, né, como a gente julga eticamente e semioticamente que elas devam ser. E aí a questão nós temos que trabalhar para eles não aceitarem ou terem uma flexibilidade melhor nesse sentido. Parece conversa de velho, briga de geração, concordo, né? Mas eu acho que a gente tem essa responsabilidade e a gente tem que trazer isso, né? Assim, porque, né, eu aceitar a injustiça como ela pode ser feita numa decisão judicial, isso é uma coisa que assim, ainda na minha moral, ainda é muito grave e a gente tem que refletir sobre isso, né? E, de novo, né, eu acho que a gente está sempre melhor, mas a gente tem que pensar como que a gente vai moderar essas questões, né, para que isso não seja um poder, né, exclusivo de alguns, né, assim. Na verdade, a GAFA é o poder exclusivo de alguns, né? Porque você tem o Elon Musk, você tem o Bezos, você tem você tinha o Jobs, enfim, você tem o Gates, né? Então, assim, você acaba tendo um grupo que está decidindo como as nações funcionam. E, assim, a gente sabe que... Transdemocracias. Isso, e assim, existem, né?
a utilização desses meios como laboratórios de exploração, né, do que está acontecendo. Então, assim, a gente não trabalha para as máquinas, a gente trabalha para um mundo que ainda é muito desigual em termos das relações de poder, e as máquinas estão vindo servir para essas relações de poder continuarem desiguais. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar e discutir, o tanto que a gente vai aceitar isso ou o tanto que a gente vai tentar regular e moderar isso de alguma forma, né? Muito bem. Doutora Ana Paula. Bom dia, né, os professores, foi ótimas palestras, né, a gente fica aqui a cabeça rodando. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Frederico Garcia a respeito dos grupos de WhatsApp, né? Qual o impacto que esse novo modo de nos comunicarmos assim, em ambientes corporativos? Por exemplo, aqui na nossa realidade, a gente, né, tem os grupos de comunicação oficiais, onde estão a maioria de nós, e tem os paralelos em pequenos subgrupos, né, que eu nem sei quantos são atualmente, mas sei que existe. Alguns eu estou, outros eu sei que não estou, por outros critérios, porque a gente acabou desenvolvendo a partir desse modo de comunicação. Mas eu sempre fico me perguntando em que medida isso reduz a nossa habilidade, né, de conversarmos, né, as nossas diferenças e de formar uma identidade que é tão necessária, né, na magistratura. Eu vou pegar a questão que o Veras trouxe, que eu acho que é muito importante. A temporalidade encurtou, né? Isso, de fato, é engraçado. Assim, eu gosto de usar vários exemplos da minha adolescência que eu acho que os meninos se privaram. Eu tinha uma PayPal, não sei se vocês lembram o que é uma PayPal, era uma amiga que você escrevia para ela fora do país e ela te respondia. Me ajudou a aprender inglês, era uma menina que eu conheci numa viagem, fiquei afim dela. Mas a PayPal era assim, você escrevia a carta, botava 2 fotos, porque se você botasse mais, você tinha que pagar mais pelo selo, não cabia mais, né? Então você tinha que mandar 2 fotos e uma cartinha, e aí você colocava no correio, levava 3 semanas para chegar lá, você não sabia quanto tempo ela levava para responder, mas levava 3 semanas para chegar aqui, e você ficava numa bela de uma curiosidade de abrir a caixa de correio, olhar o que vinha, o que não vinha, chegou, não chegou, e aí quando chegava, você ficava frustrado, porque só tinha 2, 3 fotos, porque não tinha, né, uma carta muito bem elaborada, enfim, era isso, mas a nossa comunicação tinha uma temporalidade que era diferente. Uma temporalidade que levava uma coisa que chama controle de impulso, controle de frustração e controle da gente também ter uma responsabilidade com o outro. Não cabia coisas demais na minha carta, né? Eu não podia falar mal, eu não podia, porque eu tinha que focar, né, o que eu estava vivendo, como é que estava a coisa e que eu estava, né, expressar meu saudosismo de reencontrá-los, entende isso? E assim, o problema não é só dos grupos de WhatsApp, mas a questão da indiretividade que a gente gera quando a gente põe uma interface, ela gera vários problemas humanos. Há um tempo atrás, eu tive que gerir uma banca de um processo administrativo e tinha uma questão muito específica, que era uma questão identitária dentro desse processo. Acabou que o processo foi arquivado e o aluno que pediu para abrir o processo virou meu aluno. E aí, no final, minha avaliação docente foi um show de coisas que eu sabia que eu não era, mas me senti extremamente agressivo. Foi uma das poucas vezes que eu pedi a Deus, falei assim, eu vou exonerar ou não vou exonerar, porque eu não mereço ler isso, você entende isso? E é fácil você ler quando você não está vendo quem é o outro. É fácil de você escrever quando você... É fácil você escrever quando você não vê. É fácil você agredir quando você não vê, né? E o que eu acho que o grande problema hoje dessas interfaces é que eu esqueço que quem está do outro lado é alguém como eu. É alguém que tem emoções, é alguém que vai se sentir ofendido, é alguém que tem uma história que eu não consigo contemplar nas poucas palavras que eu posso pôr, você entende isso? E a gente tem essas questões, né? Eu vi um advogado que propunha que talvez as petições tivessem que ter limitação de espaço, né? De forma que a gente pudesse objetivizar o máximo possível as ideias. Mas a gente vai perder uma coisa que é importante, vai facilitar, mas você vai perder a subjetividade, que já é complexa de ser transmitida no papel, né? E aí você ter limitação de espaço, você vai ter questões que vão surgir com relação ao que de fato o direito vai ser feito ali dentro. E eu acho que as interfaces, os grupos, né, eles vão criando ansiedades, vão criando liberdades, libertinagens que são complexas.
e a gente vai ter que repensar. Na verdade, tem uma questão que a gente não pode esquecer, assim, eu aprendi isso muito quando houve a ruptura da barragem em Mariana. 2 anos depois, os atingidos pediram para a gente fazer uma pesquisa de saúde mental daquele grupo atingido e entender o que aconteceu. E ali foi muito engraçado, porque assim, todo mundo acha que o problema de saúde mental deles foi por causa da barragem. O problema de saúde mental deles foi por causa da intervenção governamental que foi feita para sanar o problema da barragem. Como assim? Eram populações que viviam há quase 400 anos num vale. Tinha gente que saía daquele lugar 2 vezes por ano para fazer prova de vida em Mariana. Eles viviam numa rede social que, bom, o Veras queria construir uma casa, ele era pedreiro, era telhadeiro, o Luciano era eletricista, o outro era encanador. Se a gente juntasse os 4, a gente fazia uma casa. Mas o Veras sozinho só fazia alvenaria, não sabia fazer telhado, então a casa não tinha telhado. O que aconteceu ali foi que eles romperam com a resiliência social que existia. Por quê? Eles simplesmente tiraram essas pessoas que viviam num grupo de resiliência, alta resiliência, altíssima resiliência, pulverizaram eles em Mariana e aí essa resiliência foi rompida. Então, não tinha mais, né? Uma colhia a manga, a outra descascava a manga, a outra fazia o doce e distribuía para todo mundo. Só tinha que colhia, só tinha que fazia e não tinha manga. Então, essas coisas que parecem simples é o que nós perdemos dessa forma. O tal do cafezinho, a gente tem uma área na psiquiatria que chama interconsulta psiquiátrica. Eu brincava que era a psiquiatria do cafezinho. Como assim? Você chegava no hospital, pau quebrando numa enfermaria de dermatologia, você ia ver, conversar. O problema não era o paciente. Era a equipe que não conseguiu entender ou gerir o luto de um paciente que estava com câncer grave, que ia morrer, e aí o paciente agitava porque as pessoas não conseguiam comunicar com ele. A gente ia lá para atender a equipe, muitas vezes, não para atender os pacientes. E é essa questão da relação que a gente está perdendo, mas eu volto numa outra questão. A gente teve isso. Eu vivenciei interconsulta dessa forma, você entende isso? Meus residentes já não vivenciaram. Então, eles fazem o plantão de interconsulta deles pelo WhatsApp. É rápido, mas será que é tão eficaz no longo prazo? Essa é a questão. Quando eu ia na enfermaria, sentava, ô fulano, você está nervoso, vamos lá tomar um café comigo? Aí o serviço de psiquiatria tinha uma sala que tinha café, chá, uns biscoitos que o hospital dava para a gente. A gente sentava a pessoa lá, não, está difícil o trabalho, tá? Falavam as bobagens, contavam alguma coisa, tá? Acalmei o jogo. Agora vamos entender a situação, agora vamos avançar. E aí a gente ficava famoso pelo cafezinho, todo mundo queria vir tomar cafezinho com a gente. Por quê? Porque as relações se fazem no tete a tete. Essa geração que vem não teve essa semiótica do tete a tete. Por quê? Porque as relações começaram no útero, como ele falou, né, no WhatsApp, e talvez eles não saibam mais daqui a uns anos o que é isso. Por mais que a gente fale assim, o humano não muda, ou os princípios básicos vão ser os mesmos, talvez não. E essa é a questão. De novo, eu trago para nós a responsabilidade. O que a gente quer para a próxima geração? O que a gente vai fazer para esse tete-a-tete continuar acontecendo? Porque é isso que vai fazer os entendimentos, entende isso? É fácil você entrar num grupo de WhatsApp, botar uma madeira de piroca, botar a santa sendo chutada, botar, né, uma série de questões. É barato, eu não estou vendo o interlocutor. Eu não estou vendo o sofrimento que eu causo nele, eu não estou vendo a ansiedade que eu causo nele. E, ao mesmo tempo, essa aprendizagem da espera, ela não está existindo mais. Eu quero resolver com minha namorada agora. Antigamente não tinha disso, né? Tem que esperar amanhã de manhã, tem que esperar a hora de ir na casa dela, tem que esperar ver se o pai vai deixar conversar depois da briga. Não, eu simplesmente pego ali e toco qual é a rede social e ela vai me escutar e vai me responder. E aí esse tempo de postergar, de deixar o sentimento amadurecer, de deixar a ideia amadurecer, eu aprendi muito isso com o convívio com advogados, né? Às vezes você tem que deixar a ação lá
na pilha para a gente evoluir como tem que pensar aquela coisa, porque ela é nova, né? E aí eu não posso tomar uma decisão de imediato, porque, né, eu estou de cabeça quente, né? Tá no alto da coisa, será que isso é justo mesmo? Será que não é? Às vezes precisa de deixar o processo esfriar, né? O morto enterrar, as pessoas fazerem o luto, para a hora que eu for tomar uma decisão, a decisão de fato, ela atender o conjunto da questão. E hoje não, a gente está na pressão de tomar a decisão a quente, tomar a coisa rápida e fazer como tem que acontecer, sem pensar que esse amadurecimento faz parte do humano. Essa que eu acho que é a grande perda, né, Veras, assim, que a gente está vivendo, né, de não ter tempo, não dar o tempo de amadurecer, de gerir as emoções, de fazer as coisas que acontecerem num outro registro. E eu acho que isso é a grande perda da ciborgização, né? dessa coisa que a gente está vivendo. Né? Assim, e assim, eu concordo com você, Veras, eu acho que a fotografia ajudaria muito eles, mas teria que ser a fotografia analógica. Não, parece bobagem, mas quando eu tinha meus 14 anos, eu inventei de ser fotógrafo, trabalhei com uma fotógrafa de moda há muito tempo. E assim, aquela época que você tinha só 36 fotos num filme, te obrigava a parar, a pensar, a antecipar, a escolher, a trocar, a ver a luz. Assim, não existia tempo de testar e disparar e depois escolher uma das 100, entendeu isso? E essa coisa do analógico que a gente está precisando talvez retomar um pouco, né? Que é o seguinte, assim, olha, eu preciso dormir para poder tomar uma decisão acertada no meu processo na segunda-feira. Então eu vou deixar o processo acumular e vou ver o que eu faço. Né? Tô trazendo isso porque assim, eu entendi a urgência de números, de resultados, essa coisa toda, né? Mas por trás dos resultados estão seres humanos que precisam, né, também ter essas questões. Mas, enfim, não tem uma resposta pronta, mas eu acho que, de novo, nós, como geração anterior, temos que deixar um legado. A gente chegou até a fazer um trabalho um tempo com a Faculdade de Direito, que era criar um manual de princípios éticos para os ciborgues, para os robôs. Né? Assim, a gente chegou a sentar, discutir o que a gente queria deixar como ética humana para a hora que a inteligência artificial tivesse que ter como uma referência, poder buscar um código de referência para isso. E é isso que a gente está precisando discutir enquanto sociedade, né? Que é qual a ética que a gente espera que essas tecnologias mantenham para que a gente possa manter uma sociedade de alto nível e continuar crescendo. Essa eu acho que é a grande questão que a gente precisa enfrentar. Tá? Boa tarde já, né? Obrigado, doutor Frederico, obrigado, doutor Marcelo, realmente são coisas que a gente está aqui no dia a dia e está vendo na nossa vida, né, particular, nossa vida social, familiar e aqui no trabalho. Doutor Marcelo, eu tenho uma dúvida sempre em mim. As crianças que estão viciadas hoje no celular são filhos de pais também viciados? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque eu vejo assim, você vai num restaurante e você vê os casais não conversam, o pai né, com celular, a mãe com celular e a criança com celular. Então, isso vem realmente da onde? Há uma dependência, né, um vício nisso? É genético? Não sei. Genético, eu penso sempre no Milor Fernandes, que tem uma frase que é assim: a vida é uma doença mortal transmitida por via sexual. Ou seja, sim, tudo vai ter um certo genetismo, né? Assim, mas são até vários, não é um só trabalho mostrando que os supostos, assim, os adultos usam muito pior as redes sociais e os grupos de WhatsApp do que os adolescentes. Porque os adolescentes já são meio afeitos ali. Isso não impede, obviamente, que já tem até uma certa documentação sobre isso, a quantidade um adolescente se mata. Aí tem investigação policial e, obviamente, o que eles vão fazer? Eles vão ali entrar no celular e descobrem que, às vezes, um bullying intenso estava sendo feito, né? E que ninguém sabia, porque é tudo feito de uma maneira muito fácil. Mas, por exemplo, indiscutivelmente, quem passa fake news são os adultos.
Não, os jovens não estão muito nessa posição. Então, são quem, digamos que, nós ficamos com um equipamento na mão, digamos assim, sei lá, vou pegar, é como se nos dessem um Tesla, né? Mas a gente ainda não soubesse andar com um carro automático. Então, existe essa discordância mesmo que todos vão se colocando. A pandemia mostrou coisas muito interessantes. Mostrou, por exemplo, que foi muito bom que houvesse lives. Reparem que durante a pandemia desapareceram as selfies. O que tinham eram as lives, as pessoas queriam mostrar que estavam vivas, né? E a live ela é muito mais legal, porque não tem aquela coisa de ideal do eu ideal, passa a mulher do pochá pelada atrás, acontece de tudo, né, ali. Eu me lembro que uma paciente que eu atendo há muitos anos, e por causa da virtualidade, passei a atender virtual, e ela estava ali reclamando do marido, não sei o que, de repente o marido entra, doutor, isso tudo é mentira, que ela fica falando, fica eu ali na tela com aqueles dois ali. Mas o que eu noto é exatamente isso, é que, digamos assim, é um grande separador humano, todos voltados para os seus portais, e aí sim há uma adição. Ou seja, é um vício mesmo, né? Que é aquilo da gente estar o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro, né? Uma hiperconectividade. Eu acho que a gente precisa quebrar 2 paradigmas, assim, que são 2 slogans. Não é paradigma, são slogans. O primeiro slogan é de que em 20 minutos o mundo pode mudar. Não vai mudar, não. O que é que acontece? A gente, uma criança morre na faixa de Gaza. Ela vai morrer no jornal das 8, das 9, das 10. Parece que são 20 crianças. Então, a gente vai tendo uma percepção do mundo. E o mais interessante é que a gente fica viciado em ver a mesma coisa. Você vai ver a mesma reportagem. Tem gente que é viciada em Globo News que fica o dia inteiro, né, vendo a mesma coisa. Não dá tempo para mudar. E outro eu não gosto da ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Para mim, 1000 palavras sempre vão valer mais do que uma imagem. Por quê? Porque a imagem, né, entrando pela semiótica, né, a imagem ela é muito mais projetiva. Né? Você projeta ali, na verdade, esse mundo das imagens e do WhatsApp é um mundo um tanto quanto paranoico. Eu fiz um pequeno manual lacaniano de uso de WhatsApp, está num livro. Eu acho que está no selfie, logo assim, eu escrevi assim. E eu digo algumas coisas ali que eu acho que são importantes. Né? Primeiro, assim, lembrar que tréplicas são para Rui Barbosa. Você mandou uma mensagem, o outro mandou uma coisa sem noção, não adianta você mandar mais outra. Ali é a hora que tem que ter um humano. Aqui a gente está precisando falar. Né? E a gente fica tentando equacionar aquele mal-entendido com mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Né? Tem a famosa síndrome dos 2 tracinhos. Eu tenho um paciente que me pediu sessão extra, apareceram os 2 tracinhos e ele não me respondeu, ele está com aquela vagabunda. Ou seja, se você não responde imediatamente aos tracinhos do WhatsApp, por que você não me respondeu? O que você nunca me responde? Não é? Ou seja, e existe realmente esse empobrecimento semântico que faz com que os grupos de WhatsApp, mas o WhatsApp em si, ele ativa muito os núcleos paranoides. Né? Porque tem coisas como afeto, né? Tipo assim, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero sair. Está escrito do mesmo jeito. E cada um vai entender de uma maneira. Então, a interpretose vai dando uma comunicose muito grande. Eu acredito que entre vocês... crônica até. Eu acredito que não houve, talvez aqui tenha alguma exceção rara, mas quem aqui não teve ou um tiozão que saiu do grupo, do WhatsApp, do grupo família, ou você mesmo saiu do WhatsApp, do grupo família, porque não aguentou ficar ali discutindo. Né? Eu escrevi um texto recente pela reabilitação do tiozão,
Por que reabilitação do tio do pavê? Por que eu acho isso é importante? Porque, no fundo dessa brincadeira do tiozão, tem um etarismo muito grande com relação ao uso das redes sociais. Tem ali assim, uma desvalorização, não, ele é um tiozão. Então, eu acho que não, é importante, toda família tem que ter o tio do pavê. Eu já estou virando tiozão, já conto piada repetida. Meu pai, você já contou essa piada. Isso é comum. Mas, então, assim, esse imediatismo que o WhatsApp faz, ele é muito angustiante. Se eu posso complementar, tem uma psicanalista que eu gosto muito, Bernadette Biagi, ela tem uma expressão que é o seguinte: onde existe não dito, existe maldito. Onde existe não dito, existe maldito. O que eu quero? Eu sempre conto a história de uma menininha que eu atendi ela. Era um casal de colegas de faculdade que trouxeram a filha porque a filha teria TDAH. Não estava indo bem na escola, a escola falou que ela teria TDAH. Bom, eu era uma mostrinha de 10 anos que eu levei horas para conseguir abrir, e quando eu consegui abrir, ela olhou para mim e falou assim: posso te confiar um segredo? Aí, bom, contei para ela que se não tivesse risco para ela, e aí ela virou e falou assim: meus pais estão separando, sabia disso? Eu olhei, não, estou sabendo não, eles estavam tão bem aqui, né, te trouxeram e tal, não sei o quê, eles estão separando. Aí como é que você descobriu que eles estão separando? Um dia eu acordei, estava com sede, e eu cheguei na porta do quarto, eles estavam brigando, gritando um com o outro, eu não tive coragem de interromper, não sabia o que ia acontecer, até a hora que eu escutei um batido, eu achei que o papai estava batendo na mamãe. Aí eu bati desesperada na porta e pedi, olha, né, eu quero beber água. Aí eles pararam, fizeram silêncio, me deu água, mamãe veio deitar comigo, eu entendi que tinha uma coisa errada. E desde então eu espero eles acharem que eu estou dormindo, espero eles se trancarem no quarto, me deito na porta, porque se papai bater na mamãe eu tenho que intervir. E aí ela ficava acordada até de madrugada e não ia bem na escola. Então o TDAH dela era outro TDAH. Bom, e aí eu chamei os pais, meio tentando entender se a mãe estava sendo vítima de violência, aquela situação toda. Eu escutei, vocês estão separando? Não estamos, tal, não, mas tem alguma coisa acontecendo na família? Não tem. Bom, tirei o pai para a história da sala, comecei a conversar com a mãe. Bom, estamos separando, cheguei na conclusão, mas a gente briga verbalmente, mas nunca teve nada mais que isso. Mas na cabeça da filha, o pai já era um descaracterizado, que estava batendo, que era agressivo, que não podia ficar perto, que ela tinha que proteger a mãe. Então, a grande questão é, o não dito vira maldito. Os pais tinham convicção de que os filhos não sabiam que eles estavam separando. Mas os filhos todos já tinham entendido que tinha uma coisa errada, que, né, e a partir do não dito eles vão elaborando coisas que passam a ser grandes demais. E aí nunca se disse tanto se dizendo tão pouco. Essa que é a grande questão da rede, né? Eu escrevo muito, mas eu não digo tanto quanto eu precisava de fato dizer para que o outro saia do maldito. Esse aqui é o grande drama que eu acho que a gente vive hoje, né? A gente fica num dizer superficial, porque ao mesmo tempo eu posso ser muito agressivo, mas eu não sou afetivo, eu posso ser irônico sem de fato o outro perceber. Sabe assim, eu não sei se ele está percebendo a ironia ou se ele não teve capacidade de entrar nesse nível. Então, eu digo muito e eu acabo deixando quase todo mundo no não dito. No não dito do eu te amo, mas você pode ter uma ideia diferente de mim. Do não dito, né, de, bom, você é assim, assim, assado, porque você é tal partido, mas, bom, nós não deixamos de ser irmão por isso. E aí vira o maldito, né? Ele quer meu mal, não identifico mais com ele. E eu volto numa questão que é muito importante, que eu acho que você disse bem, Veras, que é o seguinte, assim, o celular hoje, ele é parte da nossa identidade. Esse é que é o grande drama da história, né? Por quê? Porque ali é onde eu encontro os meus iguais, ali é onde eu me sinto confortável, ali é onde eu me conforto às 3 da manhã quando eu estou sozinho e acordei. Ali tem um problema que eu falo do analógico. Vocês vão rir de mim, eu comprei uma vitrola. Porque Spotify é maravilhoso, o Tidal é maravilhoso e tal, não sei o quê, mas tem um problema, não acaba. Você coloca e não acaba. Sabe o disco quando acaba? Você põe lá o disco, aí tem que trocar de lado. Você tem um tempo para parar e falar, David Brubeck é legal, música legal. Por quê? Porque você tem 4 faixas para escutar
e parar para pensar se foi bom escutar, ou se você vai trocar de disco, ou se você vai fazer outra coisa, se você vai, sabe assim, se bastou aquele momento para você. Então, assim, quando eu digo a volta do analógico, é nostalgia, tá? É óbvio que ter 3 milhões de músicas disponíveis para mim, a hora que eu quiser, é muito melhor do que, né, ter que esperar chegar em casa, mas chegar em casa para escutar meu David Brubeck é importante também, vocês entendem isso? Porque é o tempo que eu vou tirar para mim falar assim, agora eu vou escutar David Brubeck, né? E vou sentar lá, vou pegar um vinho do Porto, vou degustar um vinho do Porto, passar 20 minutos, parece bobagem, a gente não consegue parar 20, 25 minutos para escutar um lado de um disco. Vocês entendem isso? Assim, por quê? Porque eu sento, se eu não botar meu telefone para carregar, né, chega a mensagem do WhatsApp, chega a ideia que eu tenho que responder um negócio do e-mail dos Estados Unidos, não sei o quê, projeto de pesquisa. Sabe assim, e isso é uma coisa que isso tem estudo. Tá? O ser humano tem uma coisa que chama default mode. Tá? O computador, quando ele para, a gente não vê a atividade do computador, lá por trás ele está fazendo uma coisa que é pegar as informações que foram gravadas em qualquer lugar e organizar elas de forma que as que são mais acessadas fiquem mais perto da ponta do disco para ser mais acessadas e as menos acessadas no final. Isso chama default mode do computador. A gente precisa do default mode. O default mode é a hora que você encosta na janela do carro, do táxi, fecha o olho, fica olhando para o nada e não pensa em nada. Você não está fazendo nada, você está fazendo algo muito importante, porque lá no seu subconsciente você está elaborando o que aconteceu, você está avaliando as emoções que você teve, você está tentando pensar alguma coisa, e a hora que você chega em casa você fala, não precisava ter brigado com o outro, por que isso aconteceu? Vocês entendem isso? Esse tempo de não fazer nada é o que a gente está se privando. E à medida que a gente se priva dele, a gente vai sendo cada vez mais imediatista, encurtando o tempo e assim por diante. Eu acho que essas questões é que a gente precisa também rever, né, Veras? Com a palavra, a desembargadora Ana Paola vai fazer alguns... E agradecer assim, muitíssimo aos dois Fredericos, né? Porque se tivéssemos tempo, acho que iríamos fazer aqui uma consulta, terapia, assim, de várias horas, porque percebemos efetivamente o quanto estamos nos caminhando para o adoecimento, né? E o quanto é desafiador mudar o comportamento em prol da nossa própria saúde, da saúde dos nossos familiares e da nossa saúde coletiva, em prol, né, da nossa instituição, que é esse, efetivamente, assim, foi o propósito da escola de convidá-los aqui, né, para tratar desse tema, assim, aparentemente metajurídico, né, mas que nós percebemos o quanto tem implicação com a nossa vida funcional. Muito obrigada, viu?